Nós já assumimos um compromisso, o movimento contra a corrupção na política brasileira. Toda semana, colocar um vídeo de assunto ligado à formação, a, podemos dizer, a dar ao cidadão o direito de conhecer mais sobre política, sobre o que é política, sobre o que é político, sobre o que é eleitor e todos os outros cargos públicos a qual a conjuntura administrativa de um país vive, do cidadão, do eleitor. Então nós vamos definir aqui o que é o eleitor, didaticamente, como sempre. Os eleitores são pessoas que elegem um representante para um órgão decisor ou escolhe a sua opção entre um conjunto pré-definido através de um qualquer sistema de votação. Ao conjunto de eleitores dá-se o nome de eleitorado. Para ser eleitor de uma votação nacional, no Brasil, o cidadão precisa ter o título de eleitor. Bem, essa definição aí dá para você a ideia do que é o eleitor. Ou seja, nós, integrantes da sociedade, fazemos parte da população, o povo, ele tem o direito que é obrigatório no Brasil, não deveria ser, mas é obrigatório no Brasil de você votar para candidatos para deputados, para vereadores, para senadores, para presidente da república, para governadores e outros cargos mais. Na verdade, todo cargo público é escolhido pelo voto direto. Por isso, nós vivemos num país democrático, porque nós damos escolha do cidadão escolher o seu representante. Tá. O texto abaixo que eu vou ler, ele foi feito por Guilherme Rigueira Pita, um membro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele diz assim: o papel do eleitor cidadão. Em hipótese alguma, pode o eleitor cidadão assumir a condição de sujeito meramente coadjuvante no processo eleitoral, pois sua atuação, longe de ser um simples dever, substancia importante direito de participação ativa e direta na formação de um governo legítimo e democrático, fazendo valer com precisão e perspicácia a tão propalada norma constitucional segundo a qual o poder emana do povo. A par disso, quando se torna no processo eleitoral, embora logo venha à cabeça a figura dos candidatos, partidos e coligações, como sujeitos de uma trama que é ordinariamente vigiada por eles próprios e por órgãos estatais como o Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia, não se pode esquecer que todo esse espetáculo se dirige especialmente ao mais importante dos sujeitos, o eleitor cidadão. Tal expressão assume importante caráter dúplice quando se percebe que, por um lado, chama-se de eleitor aquele que comparece livres e conscientemente às urnas para registrar seu voto, e, por outro lado, chama-se cidadão aquele que tem o poder, dever de fiscalizar as eleições. Com esse poder, deve encontrar amparo, em primeiro lugar, no arcabouço constitucional e legal de princípios e regras que objetivam a promoção de eleições livres, com a mais límpida e cristalina manifestação da soberania popular, concretizando a promessa de justiça, liberdade e igualdade nas disputas envolvendo os cargos eletivos. Ademais, em segundo plano, tal atribuição fiscalizadora advém dos preceitos morais que impõem a necessidade de contenção dos vícios eleitorais, a fim de alcançar os objetivos da República, especialmente a garantia do desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem-estar de todos. Neste cenário, portanto, insurge que o eleitor cidadão efetivamente adote uma postura corretiva em relação às irregularidades verificadas no curso do pleito, lançando mão do verdadeiro dever que justifica a sua condição de cidadão e destinatário dos atos governamentais e políticos públicos que serão implementados pelo futuro representante do povo.
Não há dúvida que o voto é a melhor arma que dispõe o eleitor. Porém, este não pode descartar outros artifícios que, no curso do processo eleitoral, podem garantir a forma mais eficaz e agilidade e legitimidade na disputa, especialmente porque não seria razoável aguardar até o dia da votação para tomar algumas providências contra aqueles que maculam o pleito. Imagina-se as seguintes situações. O eleitor cidadão presencia o momento em que o candidato ofereceu ou prometeu dar dinheiro em troca dos votos dos moradores da comunidade em que reside. Tem notícia que a diretoria da escola pública de seu bairro se reuniu com os alunos, pais, para dizer que as matrículas de seus filhos seriam canceladas se eles não votassem determinado candidato. Depara-se com uma carreata de campanha que utilizam veículos da prefeitura em prol do candidato à reeleição e etc. É evidente que qualquer pessoa em sã consciência compreende que todas essas práticas acima elencadas são ilícitas. Não seria difícil documentar essas ilicitudes, por exemplo, por meio de gravações de áudio, vídeo, fotos, e sem falar que o próprio testemunho daquele que presenciou o ilícito se mostre bastante útil. Munido de documento ou somente de palavras, o eleitor cidadão, antes mesmo do dia da votação, é livre para dar notícia de fatos ilícitos ao juiz eleitoral, ao membro do Ministério Público e à autoridade policial, a fim que seja iniciado um procedimento oficial para implicar a cassação do registro de candidatura ou do diploma daquele que cometeu a infração, podendo este até ser preso de conduta por crime. Ora, é notória a importância desse ato, porque, embora sabendo que os órgãos estatais dispõem de capacidades, equipes de fiscalização e controle do processo eleitoral, afigura-se humanamente impossível que consiga coibir todas as irregularidades eleitorais cometidas em sua circunscrição. A ajuda do eleitor cidadão, sem dúvida, representa um grande esforço na luta contra os candidatos mal intencionados, que, sem o intuito de agir em prol da coletividade, buscam alcançar um cargo eletivo apenas para satisfazer seus interesses pessoais. Nesse contexto, o afinco de cada eleitor cidadão na fiscalização das eleições tem uma importância incalculável para o futuro seu e de toda a sociedade. Essa compreensão deve estar presente no pensamento de todos aqueles que desejam ter uma vida melhor, tornando possível o alcance de um importante degrau na escala da evolução do processo democrático do nosso país. Já no sistema proporcional, são computados votos não apenas do candidato, mas também os do partido político ou da coligação. Isso porque, para se identificar o candidato eleito, observa-se as legendas que obtiveram o número necessário de votos e, posteriormente, os candidatos que alcançaram o maior número de votos dentro de cada partido vencedor. Bem, gente, com esse texto, a gente deixa claro para vocês que, primeiro, eu sempre tenho dito aqui em meus vídeos que o povo brasileiro ele tem uma falta de cultura política, porque em todos os pleitos eleitorais a corrupção ela impera, compra, a venda, a negociação do voto já se tornou uma praxe hoje no Brasil. O eleitor daquelas localidades de baixa renda, que moram em periferias, moram em bairros mais pobres, que a gente pode dizer abandonados pelo governo, eles normalmente também têm falta de educação, falta de escola, falta de estruturas básicas para que eles sobrevivam. E sempre com a esperança de um dia melhorar isso, eles acabam cometendo o maior crime de sua vida, que é quando aquele candidato chega lá com dinheiro no bolso, com carrão, com carreata, com um monte de puxa-saco do lado, e começa a prometer os famosos milagres eleitorais, que vou melhorar a sua rua, vou melhorar a educação, vou melhorar tudo isso, se você votar em mim. E também, às vezes, vendo as dificuldades da miséria que pessoas vivem em certas localidades,
oferecem dinheiro e o povo, por não ter um conhecimento da importância que ele tem como eleitor, acaba vendendo seu voto por 50, 100 reais, pensando que ali estaria fazendo alguma coisa de bom para sua família ou para sua comunidade. Na verdade, esse eleitor está destruindo a única oportunidade que eles têm de melhoria de vida, que é o voto consciente. Aquele que antes de você votar, você tem que conhecer a história daquele político, para que realmente você possa saber que ele tem condições de fazer alguma coisa pela sua comunidade. Como você deve verificar se um político tem condições e a capacidade de melhorar a sua vida? Primeiramente, você tem que entender que um político não pode ser qualquer pessoa. Um político não pode ser o seu vizinho mais famoso, não pode ser o seu vizinho mais querido, não pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu cunhado. Se primeiro ele não tiver educação no sentido da palavra estudo, aquela que ele vai para a escola, estuda, tem algum conhecimento. Segundo, ter uma visão de sociedade. Uma visão de sociedade é aquela que ele conhece os problemas coletivos daquela região a qual ele está se propondo ajudar. Terceiro, ele não pode ser populista, porque existe o político comum, aquele que tem objetivos políticos de melhoria social, e tem o populista, que é aquele do beijinho e abraço, que na época de eleição ele vira um anjo, ele abraça você, beija, bate foto, tudo isso. Acredita que aquela pessoa tem um caráter, tem índole, tem tudo. Na verdade, ele é um farsante, é um mentiroso, que está lhe enganando através de gestos meigos para que você acredite que ele pode realmente te ajudar. Mas, na verdade, ele está cometendo o erro da falsidade e procurando, através da sua inocência, se eleger a um cargo público para arranjar um emprego que ele não tinha. Questão essa que vem ao quarto fato que você deve ver num candidato. Todo candidato que se propõe a um cargo público, você tem que primeiro olhar se ele estuda, se ele tem uma faculdade, se ele tem algum conhecimento cultural e educacional. Segundo, eu já falei, ele tem que conhecer a área, a região a qual ele quer sair candidato, dos problemas sociais que lá envolvem esse segmento. E o terceiro é que ele tenha um emprego, que ele tenha já um trabalho na vida, ele trabalhe, ganhe um salário, tenha alguma coisa que realmente faça com que você acredite que ele não está indo atrás de um emprego, de um trabalho, que ele está indo para lá, para a Câmara de Deputados, para a Câmara de Vereadores ou para qualquer cargo público, com a única intenção realmente de criar leis e ajudar coletivamente a sua comunidade. Esses são requisitos básicos para que você tenha uma melhor opção de escolha de um candidato. De um candidato. Então, esses três fatores são de vital importância para que você faça, na hora do seu voto, uma boa escolha. Conhecer um pouco o currículo daqueles que se apresentam a serem candidatos a algum cargo eletivo. E assim, gente, somente assim é que nós poderemos mudar essa maneira do voto consciente, trazer para o cidadão a consciência que ele, na peça chamada política, é o membro mais importante. É o eleitor que escolhe o candidato. Não é o candidato que escolhe o eleitor. É o eleitor que escolhe os projetos do candidato que sejam melhores para a sua comunidade, para a sua região, para o seu município, para o seu estado. É o eleitor que vai definir que seu município, sua rua, sua cidade, seu bairro, sua própria vida pessoal, durante 4 anos vai ter uma melhoria ou uma piora de vida. Então, o eleitor é a chave do desenvolvimento de um país. Não é o candidato, é o eleitor. Quando você, eleitor, tomar consciência disso, que o seu voto é a maior arma que nós temos de melhoria social, coletiva, cultural, educacional, de saúde, você vai, a partir desse momento, ver que você não é um simples cidadão que mora naquela... Não, você é a peça fundamental daquela comunidade para um processo de mudança, para o bem ou para o mal. Então lembre disso na hora de você votar, cara eleitor. Você, através do seu título de eleitor, é a pessoa mais importante na democracia de um país. É a pessoa mais importante no desenvolvimento desse país. É a pessoa mais importante no futuro seu, sua família, de sua comunidade, de seus amigos, de seu estado. Então, eleitor, quando você vê esse vídeo, assistir esse vídeo, veja quanto você, cidadão brasileiro,
é importante no âmbito total de transformação de um país, de uma nação. Só você, eleitor, tem esse poder, ninguém mais, porque aqueles que são eleitos por vocês apenas o representam. E se você fizer uma boa escolha, você estará muito bem representado. Se você vender seu voto, você perderá não só o direito de ser representado, como o direito de ser um cobrador das exigências de melhoria, porque você já vendeu o seu voto. Você foi corrupto, você foi ladrão, ladrão da sua prosperidade, ladrão do futuro de seus filhos, de seus netos, ladrão de uma geração. Você sem querer praticou 2 crimes, a da corrupção e o do roubo, porque você roubou seu futuro e se corrompeu vendendo a sua dignidade. E aqui fica mais um vídeo educativo do movimento contra a corrupção na política brasileira, hoje falando especificamente do eleitor cidadão. Agradeço a todos aqueles que assistirem, que possam compartilhar esse vídeo e que a gente possa, através desses vídeos que estão sendo publicados, que esse já é o 3º capítulo que eu estou lançando, o primeiro capítulo foi a política, o segundo o político e agora o eleitor. Espero que com isso a gente possa estar contribuindo para que pessoas que tenham interesse em divulgar, compartilhar e ajudar as pessoas menos cultas na área de política tenham a oportunidade de saber o significado de cada palavra ou de cada função que existe na governança de um país. Muito obrigado a todos, um grande abraço do Movimento contra a Corrupção Brasileira e vamos continuar nossa caminhada. Ela pode ser solitária, ela pode ser sem sentido para muita gente, ela pode ser inútil para outras pessoas, mas eu vou continuar insistindo que eu acho que ainda há jeito de nós formarmos eleitores brasileiros dignos de escolha de grandes representantes que possam mudar de verdade a cara, a moral, a dignidade e o respeito da República Federativa do Brasil, que hoje em dia está totalmente destruído pela conduta errada do eleitor e pela conduta errada do candidato. Obrigado a todos e até breve.